Louvamos a Deus ainda pela vida da Emily, né? Foi salva de uma situação onde correu o perigo de morte e apesar de estar bastante machucada no rosto, na boca, quebrando o punho, está sob cuidados e está sob tratamento. Então vamos orar por elas. Amanhã ela deve de entrar numa cirurgia para acertar o pulso que quebrou. Ela teve uma queda de uns 30 metros e então vamos orar por eles, amém, queridos, e abençoá-la. Também quero pedir de contínua oração pela Arlete, a irmã da, não a Arlete Maeda, mas a Arlete, irmã da Alexandra. Ela teve aí 3 cirurgias em curto espaço de tempo e ela esteve num estado bem crítico, infeccioso, mas já está com previsão de alta, está com previsão de acompanhamento em casa. Então nós celebramos a Deus também pela vida dela e vamos continuar orando pela Arlete. E assim a igreja caminha, não é, família? Amém, queridos? Vamos caminhando. Hoje eu queria conversar com a igreja sobre ambiente de oração. Diga comigo assim, ambiente de oração. Eu gostaria hoje, e entendo assim algo que o Espírito Santo marcou no meu coração ontem, no meu devocional, de nós gerarmos um entendimento, uma compreensão no nosso espírito sobre os ambientes, e especialmente o ambiente da oração. Porque o ambiente da oração, ele manifesta a revelação. Aquilo que está oculto ao nosso entendimento humano, aquilo que Deus tem preparado, os mistérios dele que a nossa mente natural não compreende, ela está reservada para os seus filhos, para você e para mim. Porém, se nós não entendermos a questão de ambientes, nós vamos perder esse privilégio que nós temos de ter acesso às revelações que o Pai tem para a minha vida, para a sua vida. E como o pastor Werner tem insistido, o que Deus revela para você, Ele não revela para mim. Porque Ele quer que você ministre a mim e eu ministre a você. Nós precisamos gerar na igreja, na família, esse ambiente de oração. Um ambiente onde o Espírito Santo tem a liberdade de nos despertar para um conhecimento que vai além do natural. Que a Bíblia chama do conhecimento de Deus. A oração, e como propósito da oração, ela não é dada para nós pedirmos coisas para Deus. Também. Mas é uma pequena parte, uma 7ª parte do todo. O motivo principal da oração é conhecer a Deus. Conhecer como Deus pensa, conhecer como Deus sente, conhecer como Deus vai ministrar uma pessoa, como Ele quer tocar a vida de uma pessoa. E o ambiente da oração me permite ouvir dEle, para que eu possa ministrar aquilo que Ele está falando para a vida das pessoas. E daquilo que Ele está falando para a minha casa. Por isso o ambiente, quando nós entendemos a questão da ambiência, ela é muito importante porque nos ajuda a criar, porque é a nossa parte, nós criamos os ambientes. E quando você olha um pouquinho para esse ambiente, alguns acham assim, a igreja, por que agora virou moda, né, pintar preto? O preto, ele tem 2 funções, ele ajuda você a focar, a não se distrair, e ele ajuda a realçar pessoas. Tanto que você vê que nesse ambiente, quando você olha para as pessoas, há uma luz maior sobre a vida das pessoas, do que em outras coisas ao nosso redor. E até o pastor fica um pouquinho mais. Ambientes. Quando você olha para a sua casa, eu estava conversando com a Silvia, e o propósito principal da mulher é dado por Deus para ela ser uma incubadora.
Você dá algo para Deus, desculpe, você dá algo para as mulheres, Deus fez assim, você dá uma semente para a mulher e ela te dá um filho. Você dá uma casa para uma mulher e ela gera aquele ambiente e faz daquele ambiente um lar, um lugar gostoso. Porque você vai perceber que a mulher, ela entende de ambiência, ela entende das flores, ela entende da decoração, ela entende de fazer a cama, de um determinado estilo que ela gosta. Ela gera uma ambiência para que a família ela se sinta em casa, se sinta à vontade. E como é bom, esses dias convidei um pessoal, uns empresários aqui para eles apresentar um projeto deles. E eles entraram e bem naquele momento a Nara tinha feito um café. E quando eles entraram no ambiente, cheiraram aquele café. Elas já entraram sorrindo, já entraram, que gostoso. Já ficaram com a perspectiva de, puxa, um lugar gostoso, agradável de estar. E você e eu, nós somos aqueles que são responsáveis por gerar ambiência. Cores geram ambientes, perfumes, cheiros geram ambientes, a decoração gera ambiente, e você vai poder experimentar que várias coisas ao seu redor vão gerando ambientes para você. E a oração, ela tem um ambiente distinto. E eu olhei e fui lembrado nesse processo, quando Deus começou a me falar sobre ambiente, há uma experiência de Pedro. Por gentileza, vá lá no capítulo 10. Pedro está no momento do ministério assim, indo bem, crescendo, e ele precisava receber uma revelação da parte de Deus. E ele foi para um ambiente agradável, um ambiente relaxante, um ambiente que ele tinha uma visão muito ampla. E quando ele chegou nesse ambiente, leia lá só o versículo 9, na segunda parte dele, subiu Pedro ao eirado, ou ao terraço, por volta da hora sexta, que é ao meio-dia. Atos capítulo 10, versículo 9, a segunda parte. Atos 10, 9, a segunda parte. Subiu Pedro ao eirado, que quer dizer um terraço, por volta da hora sexta, que é por volta do meio-dia, a fim de orar. Pedro estava em Cesareia Marítima, que é conhecida assim, à beira-mar, e ele estava na casa de um amigo. E era por volta do meio-dia. Ele pensou assim, puxa, eu estou com tempo aqui, o almoço ainda não está pronto. E ele decidiu subir aquele terraço. E quando você sobe a um terraço e você está à beira-mar, qual é a visão que você tem? Não tem parede, não tem muro, não tem nada, ele está num terraço. Você que já esteve no mar Mediterrâneo, é um mar bastante azul, bem forte o azul. E ele estava naquele mar, olhando ali e tendo um tempo de oração. O interessante na oração, a gente tem um costume que a oração é ficar falando a Deus. E trazendo a Deus. Eu tive costume assim de ter folhas, onde eu trazia para Deus quase que uma lista de supermercado. Eu conversava falava para Deus todas as coisas que eram necessárias na vida da igreja, isso e aquilo, isso e aquilo, isso e aquilo. E terminava a minha oração, bom Deus, acho que é isso. Amém. E a oração é mais do que falar a Deus. Porque como é que eu vou conhecer a Deus se eu só fico falando a Ele? Como é que você conhece uma pessoa se só você fala? A oração é dada como um diálogo, é dada como um momento em que você se aquieta diante de Deus, você sim fala a Deus e você sim ouve a Deus. Você sim fala a Deus e você percebe a presença dEle. E aí eu me lembro da palavra que nós tivemos a semana passada, né? Não, há 2 semanas, há 3 semanas.
quando nós estamos falando sobre 2 Coríntios 3:17, que diz assim que onde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade. E ele continua no 18 dizendo que nós temos uma liberdade de contemplar a Deus. E enquanto nós contemplamos Ele, nós somos transformados de glória em glória. E nós falamos um pouquinho sobre a contemplação. Contemplar, para a nossa geração, é um exercício que exige um certo esforço de nós. E quando Pedro estava naquele terraço, vendo todo aquele mar, ele estava contemplando a natureza, contemplando a glória de Deus revelada na natureza, contemplando o conhecimento de Deus que a natureza ela revela por si só. O fato apenas de observar a natureza, você já vai percebendo a maneira que Deus pensa, a criatividade dele, a grandeza dele. E quando nós contemplamos a glória de Deus, e aí nós conversamos sobre o que é a glória, e nós lemos lá, aí fomos para Colossenses 1:27, Cristo em vós, a esperança da glória. O que nós somos em Cristo é a manifestação da presença da glória dele em nossas vidas. A esperança é a visão de futuro. E quando nós olhamos e percebemos e começamos a contemplar a Deus, contemplar quem nós somos em Deus, e perceber que nós somos profundamente amados por Ele, como foi colocado aqui hoje já. E começamos a contemplar a Ele, que Ele é poderoso e Ele está no controle de todas as coisas, e a nossa vida, o nosso sopro depende 100% dEle. Aí o temor do Senhor entra no nosso coração quando nós começamos a contemplar quem Deus é e quem Ele diz que nós somos nele. Nós somos profundamente amados, nós somos abundantemente abençoados e nós somos altamente favorecidos por Ele. O contemplar vai pedir de nós que nós nos aquietemos das nossas redes sociais, que nós deixemos das coisas que estão ao nosso redor, que estão nos ocupando, das nossas ansiedades, de usar a ansiedade, que é uma energia negativa que vem sobre as nossas vidas, e transformar essa energia em algo bom, no momento de reconhecer que Deus está cuidando de nós, que Deus está cuidando daquela situação, que Ele é Pai sobre as nossas vidas e Ele é presente em nossas vidas. Quando você reconhece a Deus, você começa a contemplar a Ele, contemplar quem Ele é. Esse processo de contemplação vai trazer a você lembranças da palavra de Deus, e você contempla Ele também por meditação na palavra de Deus, o que ela vai dizendo para você, você vai perseverando nessa contemplação, nesse aquietar-se diante dEle. Esse processo vai transformando você de dentro para fora. Porque a revelação ela começa a brotar no seu coração, brotar no seu entendimento, e ela vai se manifestando. E esse ambiente é um ambiente da revelação da palavra de Deus, da revelação de quem Deus é. E eu quero te incentivar a você olhar para o seu tempo de oração e você gerar uma ambiência com a música, você gerar um ambiente de descanso, de alegria, um lugar arrumado, um lugar gostoso, onde você pode se render ao Senhor e estar ali recebendo dEle. Por exemplo, uma ambiência que você pode gerar para a sua oração. Deixa uma luz mais fraca, coloque um louvor e se deite no seu sofá. E comece a louvar e agradecer a Deus pela sua vida. Em vez de ficar assistindo aquela última série lá no Netflix, deite no seu sofá, põe uma música gostosa e comece a agradecer a Deus. Esses ambientes que você gera, que Deus espera que você gera para que Ele possa manifestar o que Ele tem colocado dentro de você, é você e eu que somos responsáveis de estabelecer ambientes de oração. Pedro foi para esse lugar, um terraço, um lugar gostoso,
Às vezes você pode levar lá teu chimarrão, teu tereré, se está muito quente, no teu terraço, e você vai lá contemplar a Deus. E Pedro estava nesse ambiente. Ele estava no ambiente de oração. É interessante que nesse ambiente de oração ele, estou sentindo um ambiente diferente. O estômago dele fez, você acha que eu estou com fome? E ele interfonou lá para a cozinha, pediu lá, estou com fome, aí dá para preparar. E o versículo 10 conta que o pessoal, enquanto ele estava orando, ele teve fome, ele foi lá pedir. E o interessante é que o ambiente da fome despertou nele algo diferente naquele momento. E ele foi tomado por um êxtase. E o êxtase é estar como que com seus sentidos suspensos. Você está tão envolto com aquele ambiente de contemplação, tão envolto com aquele mover do Espírito Santo na sua vida, que ele como que esqueceu da fome, ele esqueceu daquele mar belo que estava diante dele, ele esqueceu daquele momento. Ele teve visões que vieram de Deus. Mas ele não as teria se ele não estivesse no ambiente de oração. E ele teve, naquele processo, sem entrar todo o processo da revelação que ele recebeu, do lençol que descia do céu com comida, e dizia para ele comer, ele disse aquele tipo de comida, a religião dele não permitia, então ele disse, eu nunca coloquei uma coisa dessa na minha boca, aquele lençol subia, e ele percebia a voz de Deus, não considera impuro o que Deus considera puro, e aquilo foi uma vez, foi duas vezes, foi três vezes, e ele ficou em oração, porque ele não entendeu o que estava acontecendo. Parecia algo que era contraditório ao que ele tinha aprendido desde criança, que aquela alimentação ele não devia de comer, e agora ele era para comer, e como assim aquilo era de Deus, não era de Deus, e ele foi orando, e quando ele estava naquele ambiente de oração, o Espírito Santo fala com ele. Como que falando coisas sem nexo para ele. E diz, tem 2 homens aí esperando por você lá embaixo. E ele desce a escada rapidinho, e ele abre a porta, e ele vê 3, ele vê 2 homens e mais um policial junto. Mas os 2 homens que foram enviados com segurança, aqueles 2 homens eram importantes, e ele recebeu o que ele tinha. E quando ele foi então, atendeu aquele pedido que ele tinha recebido desses 2 homens, do senhor chamado Cornélio, e ele viajou no próximo dia, caminhou até aquele lugar, e ele estava num momento ele estava num processo, numa ambiência onde algo novo ia ser revelado a ele. E o Espírito Santo teve paciência com ele de primeiro pegar na religiosidade dele, marcar ele com uma palavra, ministrar o processo dele, e ele, quando ele entra na casa de Cornélio, que ele percebe o que Deus estava falando com ele, que aqueles que não eram judeus, não eram impuros, como eles eram chamados. Os gentios, eles eram os impuros, os de fora, os cães, que não pertenciam ao povo de Deus. E Deus estava dizendo para ele, que eles também faziam parte do reino, que você e eu também fazemos parte do reino. Essa revelação na vida de Pedro foi um divisor de águas na vida da igreja, tanto que Pedro, por causa dessa revelação, ele foi chamado à igreja em Jerusalém, ele teve que se reportar à liderança, explicar o que tinha acontecido, explicar as suas visões que ele tinha do momento de oração, explicar o que aconteceu quando ele estava pregando, e como durante a pregação o Espírito Santo veio sobre aquelas pessoas, como alguns capítulos atrás, em Atos 2, e as pessoas foram cheias do Espírito Santo em Atos 2, foram cheias aqui. E ele percebeu então, pela experiência, pelo conhecimento da palavra de Deus que ele tinha, a revelação que Deus estava dando para ele, que os gentios fazem parte do reino de Deus. Você pode dar um glória a Deus? Porque essa revelação fez com que a igreja de Jerusalém acolhesse a você e a mim. E hoje nós fazemos parte do reino de Deus, porque essa revelação ela veio, e ela veio por quê? Porque um homem foi para um ambiente de oração. Ele foi contemplar a glória de Deus.
ele foi meditar na palavra de Deus, foi conversar com Deus, ele se rendeu a Deus de tal forma que o Espírito Santo de Deus suspende os seus sentimentos e lhe dá uma experiência profunda nele. Tão profunda que gerou em Pedro uma convicção e que gerou na igreja uma convicção, e a igreja entendeu, é assim, esse é o caminho de Deus. Como é que eu gero esse ambiente de oração? Principalmente pelo coração aberto. E eu preciso trabalhar o meu coração para que ele esteja aberto àquilo que Deus quer falar comigo. Como é que eu abro o meu coração? E eu te digo que o teu coração nem sempre está aberto. O meu coração nem sempre está aberto. Eu abro o meu coração quando eu reconheço a Deus na minha vida. Eu reconheço que Ele me ama. Aí entra o temor do Senhor que nós falamos ontem no casamento. Quando eu reconheço que Deus é Deus e eu não. Quando eu entrego para Ele a minha incapacidade, eu não sei resolver essa situação, eu não sei o que falar. Minha experiência talvez me diga isso e isso, aquilo, mas eu não sei se serve para esse momento. E eu dizer, Senhor, eu não sei. E eu preciso da sua fala, eu preciso do seu falar. Aí entra o que o texto bíblico diz, aquele que se humilha diante da presença do Senhor, Deus o exalta. Aquele que se humilha recebe graça. E o caminho da humildade sempre é o melhor caminho que pode existir em qualquer relacionamento e com Deus principalmente. Dizer, Senhor, eu preciso do Senhor na minha vida. E quando você entra num tempo assim de oração, o seu coração ele começa a se abrir para perceber o que Deus quer falar. Quando você quer ajudar o seu coração, coloque uma música de adoração e comece a cantarolar aquela música. Comece a falar da bondade de Deus na sua vida e você vai perceber que o seu coração devagarzinho ele vai abrindo. Ele é resistente. O coração nosso ele normalmente ele se fecha. Ele não permite que a palavra de Deus entre e a revelação ela não consegue romper. Então eu preciso abrir o meu coração. E corações abertos têm céus abertos. Céus abertos e corações abertos. Corações abertos têm céus abertos sobre a sua vida. Céus abertos significa tem uma revelação e um falar de Deus na sua vida. Cuide do seu coração, para que no seu momento de oração, você tenha o seu coração aberto diante dele. Porque eu te digo que se o teu coração está fechado e você vai na oração, você vai ficar chateado, vai ser enfadonho, e você vai perceber como que a sua oração não é atendida. Não porque Deus não quer, porque nós aprendemos aqui domingo passado, o Espírito Santo falando o que para nós? O que o Espírito Santo falou domingo aqui? Eu sei que o meu Pai, Ele sempre me ouve. Isso é marca de um coração aberto. Porque o coração fechado, ele não confia em Deus. Mas um coração que se abre a Deus, ele sabe, ele tem o testemunho do Espírito Santo dentro dele. O meu Pai sempre atende a minha oração. Ele não vai me deixar na mão. Nunca me deixou e também não vai deixar agora. Ele vai me capacitar. Como nós ouvimos essa semana numa mensagem do Bispo Júlio, às vezes Deus desvia uma situação de nós. Às vezes a situação chega perto e a gente vê a situação e vê como Deus nos livra. E existem dias em que Deus nos faz atravessar por coisas difíceis. E ali Ele nos sustenta. E Ele nos sustenta com a palavra dEle, com a revelação dEle. E um coração aberto vai ser consolado, um coração aberto vai ser fortalecido, um coração aberto vai perceber o que Deus está ministrando e vai ser ensinado durante aquele processo. E um coração fechado vai se revoltar com Deus. Por que Ele deixou isso acontecer comigo? Por que isso, por que daquilo? E fica levantando pulso diante de Deus. E um orgulhoso, Deus resiste, quer dizer, não há contato.
e um coração quebrantado. Como diz Isaías, ou como diz o salmista, um coração quebrantado, ele amolece a Deus. Deus não despreza. Um coração quebrantado, um coração aberto diante dele. Ambientes de oração. Faça da sua casa um ambiente de oração. Aonde você cantarola, aonde você louva a Deus, aonde você agradece a Deus, aonde você, ao lembrar de situações, esse ambiente de oração, de reconhecimento da presença de Deus na sua vida, está ali presente na sua vida, está constante na sua vida. Daqui a uma semana nós começamos os grupos familiares. E se você ler lá no manual do líder, no manual do apacentador dos grupos familiares, nós pedimos duas coisas para você em relação aos grupos familiares. Primeiro, é estar presente. E segundo, é estar presente com o coração aberto. Por quê? Quando o grupo se reúne, nós vamos lá com o coração aberto. Por quê? Porque Deus vai falar conosco. Deus vai nos usar para abençoar uma outra pessoa. E a construção de uma reunião do grupo familiar, desde o momento da conversa inicial, às vezes de um quebra-gelo, de uma brincadeira, o momento de louvor, o momento de entregar uma palavra do anfitrião, depois o momento de louvor a Deus, eles são dados e são construídos. O processo não é para ter uma agenda para ser cumprida, é para se construir um ambiente. E ajudar a facilitar, depois que você entende como se constrói um ambiente, você vai perceber que aquela instrução que você recebe, ela é para te facilitar, ajudar. E quando você vai ali conversar no grupo familiar, e você abre o seu coração daquilo que Deus falou no domingo, e o outro abre o seu coração do que falou no domingo, e você não está ali para discutir o pregador, você está ali para compartilhar o que Deus falou com você. E o ambiente de oração, esse ambiente de revelação, é um ambiente que nós buscamos, que nós perseguimos como igreja. A mesma coisa acontece num culto como esse, numa celebração como essa. Toda a ambiência, ela é preparada desde o estacionamento. As pessoas estão lá cuidando, porque o propósito da celebração é gerar um ambiente para que você receba a revelação, você tenha um toque, nós tenhamos um toque junto desse ambiente que nós podemos chamar do altar de Deus, quando o corpo de Deus está reunido, desse ambiente que diz assim, onde 2, 3 estão reunidos, ali eu estou no meio deles. Esse é o propósito de uma celebração, não é cantar, mas também o cântico ajuda. O propósito não é vir escutar alguém, mas é receber e perceber o que o Espírito Santo está falando no nosso coração, enquanto nós ouvimos a proclamação da palavra de Deus, porque nós queremos gerar um ambiente para que eu perceba a palavra de Deus. Porém, se eu venho para uma celebração, e às vezes o meu coração vem fechado para um culto assim, e quando eu percebo que eu estou crítico, que eu estou nervoso, ansioso, eu percebo que o meu coração ele não está alinhado com o que era para acontecer, e eu já devia estar preparado para isso. E aí o que eu faço? Começa o louvor, e eu começo a me render a Ele. Dizer, Espírito Santo, aqui está a minha alma, essa minha ansiedade, aquela minha preocupação com aquele assunto, com aquela outra questão, como vai ser isso, com aquilo, eu vou entregando, vou abrindo meu coração para que aquilo que Ele quer ministrar à minha vida. E eu percebo em uma palavra de oração, eu percebo às vezes em meio a um louvor, eu percebo às vezes num testemunho ou no silêncio da igreja, eu percebo no meio da palavra, enquanto eu estou falando, que o Espírito Santo está falando algumas coisas a mim pessoalmente, enquanto Ele está falando a você alguma coisa pessoal. Que é o ambiente da revelação. Mas se eu não abro o meu coração, eu me torno crítico. E o do meu lado é abençoado, e eu não. Isso acontece. A ponto de dizer, puxa, a palavra não falou comigo.
E o pregador que está aqui, ele não está aqui para fazer uma performance. Ele não está aqui para ter uma retórica extraordinária, para impactar você, levantar você no fogo. Ele está aqui para compartilhar o coração. Está aqui para que você receba a revelação e gere em você um despertar para aquilo que o Espírito Santo está falando para você agora, nesse instante. E você perceba a revelação de Deus na sua vida. Ambientes. Ambientes. Eu tenho falado muito sobre sementes. E eu gostaria de ter uma imagem aqui para você. Acho que amanhã à noite eu vou trazer uma imagem. Mas imagine comigo um pinhão aqui na minha mão. Um pinhão de um pinheiro. Esse pinhão, alguns já estão até sentindo o gosto dele, né? Quentinho assim, com aquele salzinho. Quentinho assim, que acabou de ser assado na chapa ali, está marronzinho por fora. Não, esse não, eu estou falando do pinhão antes desse momento. Esse pinhão, essa semente, ele tem carregado dentro dele o quê? Ele é carregado com toda a informação que ele precisa para gerar, a partir daquela semente, toda uma árvore. E a partir daquela semente, gerar uma floresta. Está tudo numa semente. Numa coisa de nada, que você pode pisar em cima e destruir. Mas está ali a informação. Você e eu, nós fomos gerados por Deus, e quando nós nascemos, Ele nos carregou com a marca dEle. Nós somos criados à imagem dEle. Quando você nasce de novo e recebe o Espírito Santo, você foi carregado, permita usar assim esse termo, você foi carregado com o Espírito Santo. O Espírito Santo veio e fez de você um filho de Deus. Ele veio habitar na sua vida. O próprio Deus. O Espírito Santo, que é Deus, ele veio habitar na sua vida, com todos os seus atributos de paz, amor, alegria, bondade, benignidade, longanimidade, com todos os seus atributos de revelar na sua vida e derramar no seu coração o amor de Deus, e todo o conhecimento de Deus está derramado no seu espírito. Você foi carregado com isso, está aí na sua vida. Imagine só, se agora você pegar essa semente que foi plantada dentro de você, e você trazer para um ambiente em que essa semente que foi colocada aí dentro da sua vida, ela começa a crescer, ela começa a lançar a sua raiz. E ela começa a se manifestar, e você percebe, opa, alguma coisa está acontecendo dentro de mim. E aquele mover começa a agir de dentro para fora na sua vida. O pinhão, para que isso aconteça com ele, ele precisa de um ambiente. Se eu colocar ele no meu bolso, ele vai se tornar uma árvore. Se eu colocar ele dentro de uma caixa cheia de óleo, pegar óleo ungido, vou colocar dentro daquela caixa, aquele pinhão vai produzir ali ou não? Sim ou não? Não. Ele precisa de um ambiente. Ele precisa ser enterrado. Lá vai a gralha azul. Né? A gralha azul não, é a gralha azul, né? Vai lá com o bico lá, faz um buraquinho e coloca a semente lá. Ela está no ambiente. E não é um ambiente favorável, um ambiente onde essa semente ela pode crescer. Sabe o ambiente em que você floresce? Sabe onde é que é esse ambiente que é tudo aquilo que foi colocado dentro da sua vida vem à luz e começa a se manifestar e você cresce de uma forma extraordinária? Sabe onde é que é esse ambiente em que que você se coloca e a glória de Deus se manifesta e você começa a experimentar as revelações, começa a ter o conhecimento de quem Deus é, de como Deus pensa, de como Deus age, o tempo, o modo, o propósito de Deus sobre a sua vida, sobre a vida do outro. Aonde que é esse ambiente? Como é que é esse ambiente que eu preciso me enterrar? Que eu preciso mergulhar? Diga comigo, o ambiente da oração. É o ambiente da oração. É o ambiente de contemplar a Deus. É o ambiente de parar
e ter o meu tempo, como o Senhor Jesus diz, ele fala um lugar, ele diz assim lá em Mateus 6,6, né? Você quando for orar, entra num ambiente. Que ambiente é esse? No teu quarto, no teu lugar, no teu refúgio, num lugar seguro. E ele diz assim, fecha a porta. Porque esse ambiente ele precisa estar isolado, para que você não tenha distração. Desliga o celular. Deixa os barulhos em volta. Respire fundo. Como é que você prepara o seu corpo para que ele entre no ambiente de contemplação, no ambiente de oração? Você precisa respirar pelo menos umas 10 vezes profundamente. Precisa preparar o teu corpo para ele frear, porque senão ele fica na ansiedade dele. Precisa preparar a tua alma para ela frear, para ela, como diz o americano, calm down, aterrizar. E permitir o Espírito Santo te agir. O processo que nós conversamos aqui, que eu tentei compartilhar com vocês um pouquinho, nós exercitamos isso aqui, da quietude. Primeiro passo da quietude, da respiração, da gratidão que vai acalmando a alma, do reconhecer a Deus que vai acalmando a sua alma. Você vai num processo de quietude que você vai acalmando até começar o processo da contemplação, que como você começa a olhar com os olhos do coração, não só com os olhos naturais, você começa a olhar com os olhos do seu coração, e você começa a meditar e falar a palavra de Deus que é dada para você. Você começa a falar a ela, começa a escrever, e nesse processo acontece o que nós chamamos da revelação. Os mistérios de Deus vêm à sua vida. E sabe o que o Pai diz para você? Estou com saudades. Estou com saudade de você entrar no quarto. Estou com saudade que você feche a porta. Estou com saudade que você contemple. Que você se aquiete diante de mim. O salmista diz assim, Deus falando, se meu povo, se meu povo me ouvisse. Se meu povo me ouvisse. Quantas vezes eu cheguei para Pai, estou aqui, Pai, se o Senhor falasse comigo. Aí ele faz do lado dele, eu faço do meu lado, né? Se o Arno me ouvisse. Pai, se o Senhor falasse comigo. E você mergulha no tempo e ele tem saudade, e ele diz assim na palavra dele, se você me ouvisse, eu de pronto derrubaria os teus inimigos. Eu de pronto lhe sustentaria com o melhor trigo sobre a face da terra. Eu de pronto lhe daria revelações sobre a sua vida, que você cresceria de uma forma extraordinária. De pronto eu fazia isso. Se meu povo me ouvisse, se meu povo se aquietasse diante de mim, se meu povo, se quer ouvir, quer ser uma resposta a esse suspiro da parte de Deus pela sua vida, se você gerasse um ambiente onde que eu posso falar com você. Se você olhar para os ambientes na Bíblia, você vai encontrar ele, acho que foi Elias, né? Deus leva ele para um lugar, coloca ele na fenda da rocha e faz ele experimentar algumas coisas. E no sício, na quietude, ele ouve a voz de Deus. Eliseu, ele foi chamado para profetizar, e ele percebia que era um ambiente carregado de muita irritação. Ele estava irritado com o rei que falava com ele, que pedia uma palavra. Ele estava indignado com aquela situação, e Eliseu era tipo daquelas pessoas que arrancava o cabelo das pessoas quando ele ficava bravo. Ele era muito temperamental, muito forte assim. Ele precisava de um ambiente para poder profetizar, porque ele ia falar coisa que não era de Deus ali. E aí ele diz, me traga um músico aqui, por favor.
que ele comece a cantar, que ele comece a louvar. E quando o tangedor, como é chamado ali, o músico começou a tocar a música, o Espírito do Senhor veio sobre ele, o poder de Deus veio sobre ele, ele começou a profetizar sobre a vida de Josafá e sobre os reis que estavam com ele. Precisou de um ambiente para que ele conseguisse entregar uma palavra. Quando você pega Jesus e encontra ele no mar da Galileia, bem cedinho, na madrugada, ainda estava escuro, e ele pergunta para os seus discípulos: vocês pegaram peixe aí? Eles dizem: não deu peixe nada hoje não. Aí ele diz: joga para o outro lado a rede. Aí os discípulos: esse ambiente a gente já conhece. É o Senhor. E aí Pedro mergulha na água, lá, chega na praia. E quando ele chega na praia, ele vê um fogo, naquela escuridão. E Jesus está assando um peixe, que ele já tinha pescado. E Jesus gerou um ambiente para a cura dele. As 3 vezes que ele negou, e o ambiente da revelação veio sobre Pedro, porque uma das coisas, nós vamos falar um pouquinho amanhã à noite, para ter um ambiente, eu preciso fazer perguntas para Deus, e Deus faz perguntas. E quando Deus faz pergunta, não é que Ele não está sabendo da coisa, Ele quer trazer para uma revelação. E perceba quando Deus fala com perguntas, quando você está quieto, quando você conseguiu entrar nesse ambiente de oração, que você conseguiu se aquietar, provavelmente algumas perguntas vão surgir na sua cabeça. Necessariamente não é para você responder. Jesus faz perguntas, 3 perguntas. E nas 3 perguntas ele começa a tirar Pedro de uma situação de frustração, de condenação, autocondenação que estava sobre ele mesmo, e de opressão maligna sobre ele, vai trazendo por intermédio daquele ambiente a cura para Pedro. Foi um ambiente de oração que estava ali, onde Jesus estava conversando com alguém, e curou ele. Se o meu povo me ouvisse, separasse um tempo para estar comigo, e me gerasse um ambiente de oração, eu de pronto lhe abateria o inimigo, eu lhe saciaria com o melhor do trigo, e com o mel da rocha, e eu lhe daria a conhecer coisas extraordinárias. A nossa próxima vitória está na revelação que nós precisamos. E a revelação que nós precisamos está no ambiente de oração. Vamos nos colocar em pé, por gentileza.